Falar de outro assunto de grande repercussão internacional envolvendo o Brasil, que foi a inclusão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky é um dispositivo da legislação americana que permite que os Estados Unidos imponham sanções econômicas a acusados de corrupção ou graves violação de direitos humanos. Inicialmente, a lei tinha como foco punir os responsáveis pela morte do advogado. Porém, em 2016, um advogado, inclusive, acho que o advogado era alemão, é? Russo, um alemão, desculpa. É um alemão russo, que o nome dele é Magnitsky, né? O sobrenome dele era Magnitsky, que foi essa lei, né? A lei de Obama, né? É uma lei de Obama. Essa emenda ampliou, em 2016, essa emenda ampliou o seu alcance, permitindo que qualquer pessoa envolvida em corrupção ou abusos contra os direitos humanos pudesse ser incluída na lista de sanções. Em 2016, justamente, o governo de Obama. Né? Foi o Obama que colocou essa lei. Olha, como consequência dessa lei Magnitsky, o ministro Alexandre de Moraes pode ter as contas bancárias encerradas no Brasil. Essa seria uma das consequências da inclusão do ministro do Supremo, além do bloqueio de contas e bens nos Estados Unidos, que ele afirmou que não tem bem, nem tem contas nos Estados Unidos, e a proibição de entrar no território norte-americano, mas o visto dele já tinha sido cassado, apesar de ele não renovar o visto há 2 anos, né? O visto dele já encerrou e ele disse que não buscou a renovação do visto já há 2 anos. Segundo o Tiago Fiavorante, da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e da Capitais, Ambima, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao ministro incluem bloqueio de bens, restrição de viagens e proibição de transações financeiras em dólar. De acordo com o especialista Fiavorante, tudo que Moraes tiver nos Estados Unidos fica automaticamente bloqueado. Contudo, além disso, todas as instituições financeiras do mundo que tem essa necessidade de trocar moedas com o dólar, isso deverá chegar ao Brasil, obviamente, né? Dessa forma, Moraes deve receber nos próximos dias comunicados de bancos onde ele tem contas atualmente, informando que essas contas deverão ser encerradas, porque senão o banco pode ser sancionado também pelo governo dos Estados Unidos e vai parar de operar com dólar. A maior parte dos bancos, acho que todos os bancos operam com dólar, né? Com a moeda estrangeira. Que não opere com dólar. E todos os bancos aqui do Brasil, eles operam no sistema SWIFT, né? SWIFT. Isso, sobrinho de Taylor Swift. SWIFT, justamente. E aí, esse sistema é uma espécie de Pix internacional. Você bota aqui no Banco do Brasil e o dinheiro cai na Inglaterra, vai da Inglaterra pro Brasil. E para você participar desse sistema, que é americano, você tem que seguir as regras. Hoje o Moraes não pode, e aí há uma controvérsia, eu já escutei várias controvérsias, nenhuma empresa aérea americana que pise em solo americano poderá transportar o ministro Moraes. E aí muita gente diz, não, isso é restrito à American Airlines, isso é restrito a aquela outra Delta, né? A United. Mas tem gente que diz não, que a Gol e a TAM, a TAP, a Lufthansa, todas elas que pisam no solo americano, não poderiam vender uma passagem. Na decisão, o governo americano, uma passagem a Moraes, na decisão o governo americano fala para Moraes, mas que isso pode ser estendido para auxiliares e para quem dê suporte às decisões de Moraes. E ontem foi interessante que Barroso e Gilmar. Mas o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo ontem falaram que, assim, pediram para poupar Barroso e Gilmar. E foi poupado. E, assim, o interessante é mais ou menos o seguinte, assim, ó, a gente está dando uma chance. Você está vendo que é real. Por quê? Porque já tinha uma cisão dentro do Supremo Tribunal que dos 11 ministros, 8 foram punidos, 3 não foram, e os 3 ficaram calados. O Alexandre de Moraes está com essa sanção há 7 horas praticamente, e o Supremo ainda não disse nada. Só teve um ministro que não foi o decano, que foi o Flávio Dino, na verdade é um dos mais novos, né? Que se pronunciou, que ele se solidarizou com o ministro Moraes. Os outros, até agora, absolutamente ninguém falou. Eu estava escutando a CNN Internacional, uma pessoa dos Estados Unidos comentando que você sabe onde é que fica o provedor do Supremo? Na Amazon.
Você sabe que os softwares que usam no Supremo é da Microsoft. Você sabe as nuvens que ficam lá do Supremo são todas de empresa americana. O próprio Supremo pode ser desligado. Essa lei permite ser desligado. Como? Vi uma ordem para a Microsoft do jeito que o Irã tem. Do jeito, o parceiro do Brasil. O Irã tem. Desliga o software aí, menino. Desliga tudo. Então, assim, só para se ter uma ideia de como é pesada essa guerra comercial. Como isso pode ter consequências gigantescas, né? E vamos aguardar o que é que o Palácio do Planalto, que eu soube que o presidente convocou, Alexandre de Moraes volta no dia 4, numa sessão... Dia 1º. Não, dia 4, então... É sexta-feira a volta. Mas eu acho que a primeira sessão deles é no dia 4. A sessão. Eles voltam do recesso, mas eles não têm sessão porque dia de sexta a gente trabalha. Ele vai fazer um discurso, né, no Supremo. Com essas implicações aí econômicas já desenhadas, vou para as políticas. É previsto que os 10 ministros do Supremo saiam em desagravo ao ministro Moraes, incluindo os 3 que não tiveram nenhum tipo de sanção, como que foram o Fux, o Nunes Marques e o André Mendonça. André Mendonça, que inclusive já tem dito nos bastidores do Supremo Tribunal Federal que não só não tem como interferir no que está acontecendo no processo contra Bolsonaro, como, se tivesse, não o faria. Os ministros que chegaram agora, independentemente do tempo de chegada, eles incorporam uma coisa, o chamado espírito de corpo. E eles estão vendo agora essa medida contra o Moraes como uma medida contra o Supremo Tribunal Federal. Tinham a intenção de ficar calados, de deixar que o governo se manifestasse por ser uma questão diplomática, mas na abertura dos trabalhos do dia 1º de agosto, é esperada uma sessão no Supremo Tribunal Federal que vai se transformar num palco de desagravo ao ministro Moraes, onde eles deverão se unificar em resposta ao que está acontecendo. Ou seja, a guerra vai continuar, né? Um grupo de 16 parlamentares europeus, como Gustavo adiantou, enviou hoje uma carta à alta representante da União Europeia para Relações Exteriores, a Kaja Kallas, pedindo sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O documento solicita que a União Europeia congele bens e imponha restrições de viagem ao magistrado por supostas violações de direitos humanos e ameaças à democracia. Segundo os deputados europeus, Moraes estaria conduzindo uma campanha de, abre aspas, censura e, abre aspas, perseguição política no Brasil. Abre aspas, em muitas situações, o juiz Moraes tem agido unilateralmente com poderes que lhe permitem, na prática, atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo, fecha aspas, diz o texto. Os signatários acusam Moraes de promover um, abre aspas, autoritarismo judicial, comparando suas ações a regimes como China e Rússia. O documento ainda destaca que o ministro teria usado seu cargo para, abre aspas, banir Bolsonaro das redes sociais, fecha aspas, e proibir terceiros de veicularem entrevistas, áudios ou vídeos com o ex-presidente. Olha, tem algumas coisas que a gente tem que falar. Uma, Alan dos Santos que está na Espanha. A justiça da Espanha. Oswaldo Eustáquio. Desculpe. Alan continuou nos Estados Unidos. Alan, perdão, estava hoje, sabe com quem ao vivo? O ex-auxiliar de Moraes, que vai revelar os documentos lá para o Glenn. E bebendo, né? Ele estava com champanhe. Inclusive, a gente tá com essa matéria do Antagonista, que saiu no Antagonista, sobre esse ex-auxiliar de Moraes que está nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai trazer numa live hoje.